Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como é bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus, nossa Cristolândia firme e forte com a gente, e agora para sempre, né? As quartas-feiras com a gente aqui, é muito bom ter os irmãos aqui conosco, participando também desse momento de culto com a gente. Hoje é um dia especial para nós, um dia muito bom. Hoje pela manhã nós terminamos a nossa quarta etapa dos 40 dias de jejum e oração. Foi muito bom quem pôde participar conosco. Nós encerramos hoje pela manhã e estamos aqui à noite, mais uma vez, para adorarmos ao nosso Deus. Eu quero pensar com os irmãos sobre o nosso tema da nossa campanha de missões. A irmã Ana Paula já pediu aqui para que nós lêssemos tanto o versículo quanto o tema. Eu peço apenas que você deixe aberto aí, João capítulo 3, versículo 16, a solução é Jesus Cristo. E é muito bom, irmãos, quando nós estamos vivendo esses momentos de campanha de missões. Na verdade, quando nós estamos em campanha, parece que o ânimo da igreja é diferente, né? Nós tivemos agora há pouco tempo o encerramento da nossa campanha aqui do terreno, a igreja fica mais unida, fica mais junta, as classes ficam mais conectadas ali, mais agitadas, querendo fazer, querendo acontecer. E é muito bom nós estarmos vivendo momentos de campanha, não só para o terreno, e agora de uma forma toda especial, essa campanha de missões nacionais, que na verdade é um desafio para nós. Somos desafiados primeiramente a orar a Deus, a clamar a Deus por vidas preciosas que estão se perdendo sem Cristo e sem salvação, orar por missões, orar pelos nossos missionários, contribuir também para missões e, em alguns casos em especial, até mesmo irmos aos campos de missões para dar um abraço aos nossos missionários, os nossos radicais, fazendo de tudo para que o nome do nosso Jesus continue sendo propagado junto a estas pessoas. Antes de nós comentarmos sobre o nosso versículo, que é sobre ele que nós vamos pensar esta noite, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre missões. O versículo usado como texto básico, para a nossa campanha de missões, ele vem do Evangelho de João. João foi um discípulo que tinha um diferencial com Deus. Era um discípulo que olhava mais para o lado amoroso de Deus, do próprio Jesus. Ele começa lá no seu livro apresentando a Deus como verbo, e a Jesus como verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. E ele também começa a desenvolver em nós, traz para nós essa ideia de amor, de amarmos as pessoas. João, melhor do que ninguém, não só amou, mas ele também pôde ver o próprio Jesus amando, a maneira como Jesus amava, a maneira como Jesus se dava às pessoas em amor. E lá na sua epístola, no capítulo 4, versículo de 7 a 21, ele traz para nós essa ideia, praticamente ele nos coloca contra a parede, quando a questão relacionada é o amor. E ele, no capítulo 4, no versículo 8 em especial, ele vai dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso para nós como igreja, isso precisa ecoar no nosso coração a necessidade que nós temos de amar. E para esse tempo, irmãos, nós entendemos que somente o amor de Deus é a solução para o nosso Brasil. É a solução para aquilo que nós estamos vivendo. O amor de Cristo é a solução. A solução para que haja conversões em corações, mudanças de vida. A solução para que haja também mudança de comportamento, de atitude no que diz respeito ao orgulho, à prepotência, o que temos visto e ouvido nesses últimos tempos. A solução também para tirar de nós o egoísmo, o desejo de posse, de querer ter. A solução para a nossa vida é Jesus, através deste amor. A solução também para nos trazer a paz é este amor que João tanto fala que está em Jesus, que precisa estar também em nossos corações para que possamos ser promotores também da paz. E é também uma necessidade, irmãos, urgente para esse tempo, para ontem, na verdade, anunciarmos este Jesus, falarmos deste Jesus, pregarmos este Jesus, dentro do nosso campo missionário, talvez. E por que digo isso? Eu quero lhe convidar a assistir comigo um vídeo, primeiramente, e eu peço à turma ali que me ajude, por favor, e preste atenção nesse vídeo. É curto,
E eu peço a você que você preste atenção, por favor. Cousin? No. I don't know. Okay. I guess for me it's nothing. Okay. I guess he's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. שהוא הגיע אלפי שנים אחרי. היה יהודי, אבל הלך בדת אחרת. הקים דת אחרת. השאלה הראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, הוא בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הוא לא משיח. אוקיי. זה לא המשיח, אז מי המשיח יכול להיות? אנחנו אף אחד לא יודע. מי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע. איך נדע שהוא פה? יהיה בסדר, אנחנו נדע. אוקיי, בסדר. Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. אוקיי. ממבט Jesus Christ במבט היהודית. נוצרי, הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא המשיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. אוקיי. מי זה ישו בשבילכם? ישו זה מייסד הנצרות. Why Jews in general, or you, don't believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, or that kind of thing? It's not our tradition. We have our own tradition. Why we don't believe Jesus was the Messiah? Do you happen to know why? Because we have different picture of what Messiah is. We see Messiah as something that's going to happen in the future, and it's going to fix the world. The world's going to be the way it's supposed to be when the Messiah comes. And it hasn't happened yet, so pretty simple. Eu sei que para nós essa expressão, a solução é Jesus Cristo, parece óbvia. Para nós, que somos salvos, convertidos, aceitamos a Jesus, reconhecemos a esse Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas basta apenas nós olharmos para o lado e vermos a maneira como as pessoas veem Jesus, como as pessoas recebem Jesus. Como eu falei, nessa última semana, nós temos sido bombardeados com questões relacionadas à guerra entre Israel e os palestinos ali na faixa de Gaza. Muitos vídeos, comentários, noticiários têm rolado, é verdade. E quando eu olhei para esse vídeo em especial, embora não esteja relacionado à guerra, mas de pessoas relacionadas ao país Israel, onde uma comunidade judaica muito forte. E aí a pessoa faz essa pergunta para aquelas pessoas ali, um grupo misto de idade, pessoas mais velhas, mais novas, homens e mulheres. A pergunta é simples: quem é Jesus para aquelas pessoas? E as respostas são as mais variadas. A primeira jovem diz que Jesus é meu primo. Para mim, ele não é nada. Eu sei que para nós soa até com peso muito forte algumas respostas ali. Para mim, Jesus não é nada. Não significa nada. Talvez signifique para os cristãos, mas para mim não significa nada. Outro diz, é o fundador do cristianismo, que não deixa de ser uma verdade, mas à luz do que eles entendem, não o Cristo como Messias. O outro vai dizer que ele é um líder religioso e não é o Messias. E ninguém sabe quem é o Messias. O Messias ainda está por vir, ainda está para chegar. A outra resposta é de que uma figura para as pessoas que não podem pensar por si mesmas.
como se as pessoas não pudessem fazer isso. Uma outra resposta diz que ele faz parte do cristianismo, não temos nenhuma conexão com ele, não acredito. Ele foi um judeu que se converteu, eu não acredito na Torá. Não acreditamos em Jesus, não temos nada a ver com ele, uma das respostas. E a última resposta foi a que me chamou mais a atenção, ela disse assim: não está na nossa tradição, nós temos a nossa própria tradição. Temos outra imagem do que seria o Messias. Eu sei, queridos, quando nós estamos aqui na igreja, que ouvimos os relatórios dos missionários que estão no campo, trazendo o que está acontecendo lá, nós entendemos e aceitamos de uma forma. Mas quando, às vezes, as colocações são tão explícitas dessa forma, como este vídeo é até um pouco pesado de se assistir, ele precisa causar em nós algumas implicâncias em relação à nossa vida cristã, ao Deus que nós professamos a nossa fé, as boas novas que nós necessitamos anunciar. Isso precisa nos impactar de uma forma que nos saculeje, nos dê um saculejo. Eu sei que você pode dizer assim: mas pastor, o senhor está apresentando um vídeo que foi produzido lá em Israel, perguntando a judeus. E eu concordo com você. Mas essa última parte aqui, quando a senhora trata em relação à tradição, nós temos a nossa própria tradição, eu atravesso para o lado de cá e chego aqui no nosso Brasil. No domingo passado, eu não sei quantas pessoas estavam aqui ou assistiram pela transmissão, o pastor Carlos Alcântara, ele falou sobre 8 grupos em especial de pessoas que precisam ainda ser alcançadas. E ele pontuou os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os surdos, os mais ricos e os mais pobres. E aí o que me chamou a atenção, queridos, eu sei que Israel, a cultura religiosa de Israel, o jeito que eles tratam a religião deles lá é uma, mas quando eu olho para o nosso Brasil, com exceção, é claro, de algumas tribos indígenas que ainda nunca nem ouviram falar de Jesus, na sua grande maioria já ouviram falar de Jesus. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Existem povos e tribos que ainda não ouviram? Entendemos que sim, mas muitos já ouviram falar de Jesus. E muitos também acabam ficando presos às tradições, aquilo que lhe foi ensinado. A missionária que apresentou aqui falou sobre as crianças. As crianças, na verdade, são o berço, aonde se recebe, onde se aprende, onde se constrói uma ideia. E aí, quando nós pensamos em tradição, a gente não precisa ir muito longe, trazer um pouquinho mais para a nossa realidade. No último fim de semana também nós estávamos aqui em Bocaina de Minas, fazendo um trabalho junto às crianças daquela cidade. E aí as pessoas que já tiveram a oportunidade de ir a Bocaina, que conhecem a cidade de Bocaina, uma cidade que tem uma força católica muito forte, muito forte. Eu não vou dizer que seja a religião predominante ali, mas de uma força muito ferrenha naquele lugar. E aí no nosso evento, na nossa festa, as crianças foram até a nossa festa, enchemos aquela quadra lá, foi um trabalho bem legal com as crianças. Mas nesse fim de semana também em especial, estava acontecendo a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Rosário. E aí, enquanto nós estávamos preparando para voltar para um aniversário de uma nova convertida da igreja, nós chegamos lá, acabamos pegando uma festinha de rebarba lá e fomos para a festa dessa irmã. E aí, quando eu esperava as irmãs, eu estava prestando atenção na igreja. Já tinha sido anunciado que teria festa lá na igreja. E eu estava olhando, irmãos, as mesmas crianças que estavam com a gente lá na festa durante o dia, estavam de noite na igreja católica. Mas eu não estou, por favor, me entenda, eu não estou criticando a igreja católica, não. O que eu quero destacar aqui é a tradição que aquelas famílias vêm trazendo talvez ao longo de décadas, daquilo que foi apresentado para elas, daquilo que elas têm como o seu credo. A questão ali é a Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira lá daquela cidade. E o que me impressiona, né, quem já foi lá, eu fico muito observando, eu pude contar lá, se não me engano, 3 igrejas católicas. A mais forte é aquela ali, a maior é aquela da praça, que tem ali onde acontecia.
o evento em si. O que me chamou a atenção, irmãos, ali, é que a pressão da tradição ela é muito forte naquele lugar. As pessoas são praticamente tomadas pelo catolicismo. Elas até querem caminhar. E quando eu cheguei conversando com os nossos missionários lá, Juan e Jacir, eu senti falta, desde agosto, quando nós estivemos lá no Jantar dos Casais, de algumas pessoas que outrora nós tínhamos visto ali e que em agosto não estavam e agora também na festa das crianças não apareceram por lá. E aí, conversando com eles estavam contando comigo, trocando, comigo e dizendo, pastor, poxa, infelizmente, alguns jovens, infelizmente, fulano não pode vir mais, porque o pai não quer que venha mais, a mãe não quer que venha mais. Ou seja, coibindo os jovens de estarem na casa de Deus. E aquilo me chamou a atenção, irmãos. Porque ao mesmo tempo em que eles conhecem a Jesus, eles têm um coração endurecidos para o Evangelho, em aceitar a Jesus, até porque as práticas religiosas dele talvez sejam as mais convincentes, Eu até comentei com as meninas lá, que enquanto eu estava olhando, aí ia ter uma encenação, as meninas e os meninos também já estavam prontos ali para entrar na encenação, e aí parece que uma menina esbarrou, tropeçou numa outra menina lá, mas a menina soltou um palavrão daqueles, irmãos, pense num palavrão daqueles, isso na porta da igreja. Não muito distante, saiu de dentro do templo um senhor, já de meia idade, eu não sei o que estava acontecendo dentro da igreja, porque eu não estava dentro da igreja, mas ele saiu da parte de dentro da igreja, veio para o lado de fora da igreja, acendeu-lhe aquele cigarro, e ali mesmo no pátio da igreja eu fiquei olhando, até comentei isso com as meninas que estavam lá. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, como assim? Nem mesmo num ambiente, um respeito por aquilo dali, mas talvez para eles seja mais prático, mais fácil. Mas, queridos, não se deixe enganar. Todo esse sentimento de religiosidade, ainda assim, todo esse credo religioso, ainda assim, é uma cidade que tem falta. E muita falta, não é pouca falta não, queridos. Uma cidade tão pequena, mas com índice de suicídio tão grande. No mês passado, o pastor Davi trabalhou bastante aqui essa questão do suicídio, principalmente entre as partes mais jovens, A turma mais jovem. E tem um rapaz lá na nossa igreja hoje que estava até operando o som, e depois eu fui conversando com o nosso missionário Juan, ele estava me contando a história daquele jovem. Aquele jovem era fruto de uma tentativa de suicídio. Intentou contra a própria vida. Mas com a graça de Deus, os nossos missionários conseguiram chegar até ele, conseguiram falar do amor de Deus para ele, e ele reconheceu ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, está caminhando conosco. Mas de contrapartida, o nosso irmão Juan pede, pastor, ora por ele, porque a luta dele não é fácil. A família, questão estrutural e tradicional, não é fácil. A pressão que ele sofre por causa disso não é mole, mas ele estava lá trabalhando, operando o som, a multimídia, lá da igreja. E eu fiquei olhando para aquele rapaz e pensando, meu Deus, como é isso? E se você tiver oportunidade, como nós tivemos, as pessoas cheias de religiosidade, mas com o coração totalmente vazio. Na praça da cidade, que não é tão grande assim, as pessoas se entregando praticamente aos vícios, à bebida, ao que chegou ao nosso conhecimento, até mesmo droga já está chegando, já tem ali instaurada na cidade. E as pessoas presas, vazias, escravas do pecado. Mas, pastor, mas isso acontece aqui também? Acontece, irmãos. Acontece, eu sei que acontece. Mas o que eu quero apontar para os irmãos aqui é que essa questão da tradição, ela às vezes prende a pessoa. E só quem se converte dentro de um lar que não é evangélico sabe a pressão que é para se manter firme, não é fácil. Eu imagino que não seja fácil. Para aceitar também, eu imagino que não seja fácil. E é um desafio, irmãos, para os nossos missionários. É um desafio para os nossos homens e mulheres de Deus que estão
ali, contra tudo e contra todos, mas que estão ali firmes, pregando o amor de Deus, pregando que a solução é Jesus Cristo. Famílias atribuladas. Mas tem um lado bom, são famílias que são receptíveis até, mas que não conseguem se libertar, não conseguem se livrar. Eu estava olhando também no último dia 8 de outubro, lá em Belém do Pará, teve uma festividade chamada Círio de Nazaré, uma manifestação religiosa também da Igreja Católica, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, é o nome. E aí eu fiquei prestando atenção na matéria, né, em si. Dizia assim, Círio de Nazaré 2023. Grande procissão é marcada por multidão de mais de 2 milhões de fiéis e calor intenso. Estava assim na internet. E as pessoas cortam o Brasil para irem lá, para esse Círio de Nazaré. E aí eu comecei a ficar pensando comigo mesmo, 2 milhões de fiéis presentes ali. Aí eu fiquei pensando na minha mente, na minha cabeça, a extensão desses 2 milhões de fiéis que ali estavam. E o povo, tanto do norte quanto do nordeste, são um povo arretado. Quando eles se apegam a uma coisa, queridos, para se desprender daquilo ali é complicado. Eles têm um apego ferrenho, quem sabe bem, entende bem, né? Eles têm um apego ferrenho por aquilo que eles acreditam. E lá estava, e eu fiquei calculando na minha mente aqui, 2 milhões mais ou menos presentes lá, fora a retaguarda desses 12 milhões. E eu não tenho dúvida de que muitos estavam ali por tradição, por aquilo que lhes foi ensinado, por aquilo que lhes foi passado. E amanhã, não muito diferente, aqui pertinho de nós, aqui em Aparecida do Norte, embora seja o dia da criança, né, mas o feriado em si é por conta da padroeira do Brasil, onde vem gente também de todo o Brasil, pessoas presas à tradição. O hino 336 do Inário para o Culto Cristão, meu coração descansa em Deus. Ele diz assim, só a primeira e a última estrofe, meu coração descansa em Deus, que não me deixará, só em seu nome posso crer, pois nunca falhará. Não se alicerça a minha fé em credo ou tradição. Creio em Jesus, o Redentor, para minha salvação. A terceira estrofe diz assim, Jesus pregou, curou, salvou, morrendo numa cruz, ressuscitado agora está, do mundo é vida e luz. E vem o coro de novo. Não se alicerça a minha fé em credo ou tradição. Creio em Jesus, o Redentor, para minha salvação. Mas onde eu quero chegar com tudo isso, irmãos, que estou dizendo para vocês, é que com todo esse comportamento, a nível de Brasil, que é a nossa campanha de missões nacionais, ainda com tudo isso, com toda a ignorância religiosa, com todo o contexto religioso, e tantos outros, eu comentei só 2 aqui, ainda assim o amor de Deus por nós permanece inabalável, e por essas pessoas também. E é por isso que a Junta de Missões traz essa proposta de que a solução é Jesus Cristo, e usa como base esse versículo de que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Para Jesus, cada vida é importante, irmãos. Para Jesus, cada carioca é importante, cada paulista, cada capixaba, cada mineiro é importante. Para Jesus, cada brasileiro é importante. Cada cidadão deste mundo é importante para Jesus. Ele não abre mão de ninguém. O amor manifesto é para todas estas pessoas, e por isso essa proposta desse amor. E aí eu convido você a voltar comigo lá no texto, por favor. Esse amor de Deus. O primeiro destaque aqui que nós temos acerca deste amor é a pessoa, o autor deste amor. Quem ama? Quem está declarando este amor?
ou de quem João está se referindo quando fala neste amor. O amor aqui é a síntese da revelação de Deus por nós, daquilo que Deus fez por nós. O amor faz parte do caráter de Deus, dos atributos de Deus. É Ele quem nos ama, e quando nós buscamos na história, quando nós voltamos na história, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que após a criação, o homem peca, o homem erra, se desvia, sai do caminho. Mas ainda assim, com a sua natureza pecaminosa, o amor de Deus continua o mesmo. E Deus então faz aliança, Deus tenta trazer o povo de volta. Deus tenta resgatar o seu povo por amor. Deus levanta pessoas, situações, para trazer essas pessoas de volta. Isso faz parte do atributo de Deus. Esse Deus que simplesmente é. Um Deus que não precisou de nada nem ninguém. Ele se declara o grande eu sou. Lá em Isaías 43, 13a, vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. Esse Deus sustentador do universo. Esse Deus todo-poderoso, magnífico em poder. É esse Deus que olha para nós, na nossa pequenez, com os nossos pecados, e derrama o seu amor sobre nós. O amor que João está falando aqui não é do seu próprio amor, mas do amor de Deus para conosco. E isso já poderia valer para todos nós, de saber que nós somos amados por um Deus assim. Um Deus que ao mesmo tempo que é todo poderoso se preocupa conosco, comigo e com você também. Um Deus que não está indiferente às nossas necessidades. Um Deus que não está, em primeiro momento, nos julgando por aquilo que nós somos, mas desejoso de que nós venhamos nos consertar com Ele. Mas o seu amor é explícito por nós. E João começa então dizendo sobre este autor, Deus. E é esse Deus, irmãos, que olha para nós, talvez de uma maneira como ninguém olhe para nós. É esse Deus que expressa um sentimento por nós que talvez ninguém pudesse ter expressado por nós. E que manifesta esse amor também por nós. É esse Deus, irmãos. É esse Deus, esse poderoso Deus, que até mesmo os céus não conseguem, não são limites para Ele, não há limite entre Deus e nós. Porque o nosso Deus é transcendente. Ele consegue nos ver, irmãos. É esse mesmo Deus que para Ele não há limite. Porque Ele é um Deus onipotente, é um Deus que tem todo o poder em suas mãos. É um Deus que nada passa desapercebido por Ele, porque é um Deus também onisciente. Sabe o que passa no nosso coração, sabe o que passa na nossa mente, conhece os impulsos do nosso coração. É esse Deus, irmãos, que é soberano, que tem o controle de tudo. Tudo que está acontecendo para nós é preocupante, sim. Mas esse Deus, Ele é soberano e Ele tem o controle de tudo isso em suas mãos. A gente não consegue mensurar, pois é esse Deus, esse único Deus que nos ama, esse único Deus que tem esse amor por nós, esse único Deus que pode sim fazer a diferença em nossa vida. E o versículo continua, ele agora mostra o direcionamento deste amor. Ele vai usar a expressão aqui, mundo, a parte B do versículo. Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus, ele não tem limite, irmãos, ele não tem tamanho. E Deus não coloca em sua balança, como eu disse no primeiro momento, os nossos pecados. Deus não coloca aquilo que está, de que o nosso coração está cheio, que a nossa mente está cheia, não. A ideia de mundo aqui é justamente de mundo, pessoas, eu e você, natureza pecaminosa. Assim como nós somos, assim como eu sou, assim como você é. Mundo aqui é Deus olhando para nós num todo. E nesse todo aqui, a abrangência do todo. Deus olha para o nosso Brasil, Deus olha para os indígenas, Deus olha para os nordestinos,
Deus olha para os gaúchos, olha para os ciganos, para os quilombolas, como foi apresentado aqui. Deus olha para essas pessoas, Deus olha para nós. Por que Deus olha para nós e por que a expressão mundo? Porque lá em 1 João, mesmo João agora na sua epístola, primeira epístola de João, capítulo 5, 19, ele vai dizer o quê? Que o mundo jaz no maligno. E nós somos ou estamos neste mundo. Então é dentro dessa natureza pecaminosa que Deus olha para nós ainda assim e direciona este amor para nós, para todos nós. É dessa maneira que Deus olha para nós, irmãos, porque o pecado está em nós, mas ainda assim Deus nos ama. Ainda assim, irmãos, Deus nos conhece e Deus nos ama. Esse amor está para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, para nós que já aceitamos a Jesus, para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, para as pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas que estão presas, que não conseguem se libertar, não conseguem compreender o tamanho desse amor. Eu estava pensando nesse sermão, estava lembrando, veio muito nítido, o pastor Tadeu, ele conta uma experiência de uma pessoa que ele foi falar de Jesus, estava no leito já, praticamente à beira da morte, que o pastor prega para aquele homem, explana a palavra de Deus para aquele homem, pergunta para ele se ele não quer aceitar Jesus. Ele fala do amor de Deus, o cuidado de Deus, a vinda de Jesus. E aquele homem vira para o pastor e fala que, não, pastor, não quero. Não quero. E aí o pastor conta que ele vai de novo, vamos de novo. Aí começa de novo, e vai de novo, 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 vai de novo. E faz o apelo. E aquele homem diz o que o pastor Tadeu? Não, pastor, não quero. Mas com tudo isso, irmãos, eu entendo que Deus não deixou de amar aquele homem. A decisão dele, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas até ali, até aquele momento, Deus e o seu amor estava direcionado àquela pessoa. Assim como está direcionado a nós, assim como está direcionado às pessoas que ainda precisam reconhecer a Jesus. Reconhecer esse amor de Deus. As tribos, línguas, raças, nações, etnias. Esse amor continua, irmãos, direcionado a essas pessoas também. Mas o versículo não para por aqui, ele continua, a parte C do versículo. Esse amor de Deus, ele não tem limite, ele vai dizer que de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a parte C. Esse amor, ele é tão imenso, irmãos, que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos entender a largura, a altura, a profundidade desse amor de Deus para conosco, ao ponto de entregar o seu Filho. Seu Filho primogênito, irmãos. Estamos falando de um tempo aqui onde a primogenitura também tinha muita ênfase, como tem nos dias de hoje. Nosso primeiro filho, quem é pai de mais de um filho aí, nós temos uma marca diferenciada com os nossos filhos, não que não amemos os outros, não é isso. Mas Jesus, o único filho de Deus, pertencente à Trindade, Deus então entrega este filho por amor, para que através dele nós possamos nos reconciliar com Deus. Amor que nós não conseguimos mensurar, não conseguimos entender, porque quem daria a vida por amor a alguém? Talvez nós tivéssemos aqui uma ou outra mãe que, num ato de desespero, talvez tivesse essa intenção de fazê-lo. Ou talvez um pai. E talvez seria fácil de você fazer isso pelo amor que você tem pelo seu filho. Mas aqui o Senhor está falando de uma nação, de um mundo, de pessoas pecaminosas, de natureza pecaminosa, que Ele entrega o seu filho para que pudesse morrer por nós. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, de 7 a 8, ele vai dizer que talvez alguém daria a vida por um justo. Ou quem daria a vida por um justo? Fica a questão, se para dar a vida por um justo já é difícil, imagine dar a vida para um injusto, que somos nós. E aí Deus olha para nós,
Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer o quê? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. E aí eu gosto, né, a Cristolândia, quando canta, eu não mereço tanto amor. Eu não sei cantar, né? Filho do homem, acho que é o louvor. Mas eu guardo muito essa frase. Eu não mereço tanto amor. Eu não mereço. E Deus então entrega Jesus para morrer por nós. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Ele não nos ama porque nós merecemos. Ele nos ama porque faz parte da sua essência, do seu atributo nos amar. Mesmo sendo nós fracos, ímpios, pecadores, errantes, ainda assim Deus continua nos amando. E não conseguimos entender, não conseguimos mensurar esse amor de Deus. Mas é esse mesmo amor que está embutido dentro dessa solução que se chama Jesus Cristo. Para esse tempo, para a nossa nação, para o nosso Brasil, por que não dizer também para o nosso mundo? Ele continua, irmãos, o público-alvo desse amor. Ele não tem limite, mas ele é direcionado a alguém. A parte D do versículo vai dizer assim, para que todo que nele crê. Aí aqui eu começo a repensar, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é infinito, o amor de Deus não tem limite, não tem barreira, mas ele tem consigo o quê? Condições. Condições. Deus nos ama da maneira que nós somos, mas ele não permite que nós fiquemos da maneira como nós estamos. O amor de Deus é acessível a todos, porém, ele é condicional. Todo que crê, todo que recebe, todo que declara e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, todo que publicamente faz isso. Não é à toa que quando nós temos a cerimônia de batismo, a pergunta que é feita, você reconhece, você declara o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? O público-alvo, irmãos, aqui, são aquelas pessoas que creem. Aí entramos naquela questão, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem vá? Como crerão se não há quem não ensine? Lembra que eu falei da tradição? Lembra, nós começamos lá em Israel e voltamos aqui para o Brasil. Como que essas pessoas deixarão as suas tradições, deixarão os seus credos religiosos, pagãos, e reconhecerão a Jesus? Como crerão? À medida em que eles começarem a receber, e como receberão? Os povos longínquos, as tribos, através dos nossos missionários, através desses homens e mulheres separados por Deus, que estão ali pregando. Há uma duplicidade na pregação, a pregação do anúncio de Jesus como Senhor e Salvador, e há também o segundo ponto, né, que nós falamos muito aqui na nossa classe da EBD, das pessoas que recebem de forma errada um conceito religioso acerca de paganismo. E nós precisamos explanar, falar da verdade do amor de Deus, que está contido na palavra de Deus, para que essas pessoas convertam também os seus pensamentos de tudo aquilo que elas vêm recebendo, às vezes, décadas, e que precisam se converter, precisam entender, precisam reconhecer que a verdade está em Jesus, que a palavra verdadeira está em Jesus. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. E lá está esse público que precisa receber. E por que não é fácil, irmãos? Quem estava no domingo, volta a dizer, o pastor falou esse versículo aqui na linguagem, esqueci a tribo que ele era agora, não me lembro, mas ele falou aqui que a gente não entendeu nada. Mas imagine você chegar numa comunidade dessa, dominar essa língua, para só depois você começar a falar do amor de Deus, para que essas pessoas possam crer. Isso demanda tempo, irmãos.
E no comecinho aqui do meu sermão eu falei que a necessidade ela é o quê? Ela é urgente. Porque enquanto isso não acontece, irmãos, nesse mesmo momento, vidas estão perecendo. Vidas estão partindo sem Cristo e sem salvação. Em alguns atos, em algumas pessoas por não receberem e outras pessoas por não crerem, porque não há quem pregue. E chegamos então na parte final desse versículo. Lá no finalzinho, por favor. O objetivo deste amor, para que todo aquele que nele creia não faça o quê? Não pereça, mas que tenha a vida eterna. O que João está trazendo aqui, irmãos, é justamente acerca dos dois caminhos. O perecimento eterno e o outro, a vida eterna. O objetivo deste amor aqui é tirar o homem da condenação eterna e apresentar para ele a salvação eterna. Em síntese, inferno e céu. Que existe, embora as pessoas não queiram acreditar, ou não queiram aceitar, ou não queiram pensar, existe. E é por isso que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para quê? Para nos afastar do inferno. Para que pudéssemos ir morar com Ele, passar a nossa eternidade com Ele, no céu, na glória. Então Ele não mediu esforços para isso. O objetivo final em Jesus é justamente esse. A última e a mais nova aliança de reconciliação do homem para com Deus está em Jesus. E por isso que Deus, mesmo como Pai, e Jesus na Trindade como Filho, Deus o entrega numa cruz, pelo meu e pelo seu pecado, para que nós não precisássemos passar nem perto do inferno, nem pensar em inferno. O Senhor nos fez, e o desejo que Deus tem em nós, é que todos nós nos tornemos cidadãos dos céus, e que nos afastemos do sofrimento eterno. Esse é o objetivo deste amor. E este deve ser o objetivo nosso enquanto igreja, de tirar pessoas desta rota pecaminosa que elas estão, que dará justamente na perdição eterna. De falar deste amor, de apresentar este amor, de apresentar esta solução, para tirar essas pessoas da condenação que elas estão vivendo até então e trazê-las para a luz de Cristo. Para que juntos nós possamos morar com o Pai. Mas volto a dizer, irmãos, nesse mesmo tempo em que estamos falando aqui, vidas estão partindo, sem Cristo e sem salvação. Esse objetivo talvez ainda não chegou no coração dessas pessoas, na vida destas pessoas. Pessoas presas ainda talvez às suas tradições, cheias de religiosidade, mas sem a presença de Deus. Cheias de compromissos religiosos, mas sem o amor de Deus, a graça transformadora de Deus. E é por isso, irmãos, que nesse mês em especial nós estamos destacando aqui a vida honrosa dos nossos missionários, que estão lá de forma insistente, incansável, dedicados, obedecendo a esse chamado que Deus confiou a eles, de estar ali pregando que a solução é Jesus Cristo. De estarem ali pregando enquanto ainda há tempo, enquanto ainda se pode anunciar, enquanto ainda se pode viver o Evangelho. E esses homens e mulheres estão ali, irmãos, apresentando esse Jesus, apresentando esta solução, apresentando que foi por elas também que Jesus morreu, apresentando para elas que esse amor de Deus é para elas também, mas também deixando muito claro para elas que há uma condição: é preciso crer, é preciso aceitar. A solução é Jesus Cristo, sim, irmãos. E esta solução nós conhecemos, nós pregamos, nós cantamos, nós louvamos, mas nós também precisamos compartilhar, nós precisamos anunciar.
E nós, enquanto igreja, talvez sempre dizemos isso aqui, o nosso campo missionário é onde nós estamos. Mas para esses povos ainda não alcançados no nosso Brasil, tem homens e mulheres lá pregando. Tem homens e mulheres lá dependentes de nós, da nossa oração, dependente do nosso amor, dependente das nossas ofertas, dependente das nossas contribuições, para que o amor de Deus continue sendo pregado para aquelas pessoas. A solução é Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encoraje a cada vez mais a ter um coração cada vez mais caloroso em relação a missões, não só missões nacionais, mas missões mundiais também. Que a graça de Deus esteja sobre nós, sobre a nossa igreja, a visão missionária que a nossa igreja tem, mas a participação de todos é muito importante. Na semana que vem, se der, se puder, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vocação, a soberana vocação, se o pastor me permitir, né? Estou me adiantando aqui, mas se a gente puder, sobre a soberana vocação na semana que vem, também sobre missões. Fique atento e esteja conosco, mas que Deus por hora nos abençoe e nos ajude a pregar que a solução é Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar, queridos. Curva sua fronte diante do Senhor. Obrigado, Pai, por esses momentos preciosos que passamos aqui em oração e em estudo da Tua Palavra. Obrigado pelo grande privilégio que nós temos de participar da obra missionária, de participar daquilo que o Senhor está fazendo em nosso Brasil. Obrigado, Pai, porque o Senhor conta conosco. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues também para o sustento da Tua obra, e pedimos que o Senhor nos leve em paz e segurança, guardados pelo Teu poder, nos dando uma noite de descanso e um restante de semana também de vitória na Tua presença. Oramos com gratidão em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus abençoe a todos.